Olá, esse é o Ritmicast, o 01, o primeiro de uma série em que vamos falar muito sobre a ginástica, principalmente da ginástica rítmica, mas também das outras. E claro, se você fala de ginástica rítmica em Santos, depois no estado de São Paulo e agora até no Brasil, não tem como não falar dele. Thiago Hermenegildo para uns, Thiago Carvalho para outros, Thiago da Liga, Thiago da Ginástica. É assim que todos o conhecem, dessas formas. E eu quero que você se apresente, que você se mostre, Thiago, aqui para todo mundo saber um pouco mais da história da pessoa que mudou a cara da modalidade na nossa região nos últimos anos. Uma modalidade que antigamente não tinha tanto espaço e acabou ganhando não somente espaço, como tem brilhado no nosso cenário. Então, queremos ouvir a sua história. Queria, para começar, saber como começou a sua relação com o esporte. Sabe que eu gosto de falar, né? A gente pode ficar aqui muito tempo falando, muitas horas. E em especial sobre ginástica é um assunto que eu gosto de falar muito também. Mas eu vou tentar ser sucinto. A minha relação com o esporte sempre existiu. Na verdade, eu sempre tive esse estímulo. Minha mãe foi muito ativa esportivamente, praticava muito esporte e sempre incentivou que a gente fizesse em casa. Então, desde criança a gente praticava esporte mesmo. Eu fiz natação, fiz taekwondo, praticava muito educação física escolar antes de fazer parte da equipe de treinamento, porque depois eu não pude mais frequentar a educação física escolar, né? Que eu treinava no período da tarde, que era o período da educação física. Mas a gente sempre teve essa cultura em casa de praticar esporte. Eu e minha irmã, desde cedo, praticamos esportes. Eu acho que a gente tinha muita energia também, então minha mãe, para se livrar um pouco da gente, colocava a gente em alguma atividade. E a ginástica surgiu na minha vida tarde até, poderia ter acontecido mais cedo e de uma maneira muito inesperada, porque eu já havia demonstrado que eu gostaria de fazer ginástica quando eu vi algumas coisas na televisão. Artística. Ainda bem criança, né? Porque a artística era muito mais divulgada, então eu nunca tinha visto a ginástica rítmica até então. E eu nem sabia que isso existia, que tinha aqui na cidade, né? Então eu entrei na natação no Brasil Futebol Clube. E uma vez eu estava fazendo alongamento da natação e o professor estava correndo na pista e falou com o meu professor da natação para eu fazer o teste da ginástica artística. Então aí no final ele esperou, conversou com a minha mãe. Minha mãe resistiu um pouquinho, mas não teve jeito, porque eu fiquei insistindo para fazer e eu sou muito insistente quando eu quero alguma coisa. Ela teve que me levar. E aí a gente fez o teste. Eu me lembro até hoje a sensação que eu tive quando eu entrei no ginásio pela primeira vez. O ginásio tem um cheiro muito peculiar, é um cheiro muito característico. Não é muito bom, mas é muito característico. É um cheiro de suor com magnésio, com chulé, com muitas coisas misturadas, mas é um cheiro de ginásio que eu nunca senti em outro lugar. E quando eu entrei no ginásio pela primeira vez, eu senti... Primeiro eu fiquei muito deslumbrado e perdido, eu não conseguia focar em nada, eu olhava aquilo tudo acontecendo e pirei. Era muita criança e adolescente virando de ponta cabeça e pulando e se pendurando em coisas, e eu era criança, então aquilo chamou a minha atenção. E ao mesmo tempo que eu pirei, eu senti uma imensa paz. Então eu senti que aquele era o lugar que eu queria ficar. E desde então eu não saí, eu tô até hoje. Eu troquei de ginásio só algumas vezes, mas eu entrei com 8, 9 anos e continuei. E tive muitas experiências dentro e fora do ginásio, mas todas vinculadas. Depois que eu conheci a ginástica, eu acho que minha vida mudou, porque o foco da minha vida mudou. Eu comecei a transformar minha vida ao redor da ginástica. Então,
a ginástica ganhou um espaço muito especial. Ela foi ocupando um espaço muito especial dentro da minha vida e as coisas ao redor foram se transformando em volta da ginástica. Então, eu tive que adaptar o restante da vida para seguir treinando e fazendo essa atividade e até hoje seguir trabalhando com ela. Se não for, você me corrige, quero saber se você fez parte dessa primeira geração da ginástica vencedora em Santos, trabalho do Blanco, né, que foi fantástico, marcou toda ali uma geração. Quero saber se você então fez parte dessa primeira geração. Você falou com 8, 9 anos, por quanto tempo você ficou? E quem eram as pessoas que estavam lá além de você? Quem foram os que brilharam? O que vocês conquistaram? Como que vocês levaram o nome? Que até então não se falava de ginástica e de repente a modalidade com esse time começou a ganhar notoriedade na TV. Passaram a conhecer o rosto desses atletas, desses meninos. Queria que você falasse quem eram esses meninos, onde vocês chegaram. Quando eu entrei, já existia uma geração de campeões. Eu entrei talvez na terceira geração. Então, antes de mim, já tinha uma turma que era adulta e eu acho que eles começaram pequenininhos e tinha o juvenil ali, então eu já era a terceira geração. Mais ou menos. Talvez um pouco mais, pode ser pretensão minha achar que eu era a terceira geração, talvez um pouco mais, mas que eu convivi dentro do ginásio, eu convivi com os adultos, os juvenis e depois a gente, né, que eram os menorzinhos, então eu hierarquicamente me encaixo ali naquela terceira geração. Mas... Que foi a que começou a ser mais vencedora? Não, antes de mim... Já tinha uma tradição, então? Já. E eu não fui muito bom ginasta, para falar a verdade. Eu tinha muitas qualidades como ginasta, né? Mas dentro de um time com tanta gente boa, eu não me destacava tanto assim. Eu estava dentro do time, que era o melhor time, e eu era o pior dos melhores. Eu só estava ali me mantendo, né? Então, eu não era muito... eu não tinha tantas qualidades assim, apesar de ser um bom ginasta, se for comparar com o pessoal que treinava lá. Então, antes de mim, vieram nomes muito fortes. Tem o Gustavo Barreto, que hoje ele é cantor. Eu não sei o nome artístico dele. Talvez você saiba. Ou as pessoas que estão assistindo a gente. Ele é daquela banda Aliados 13. Ah, tá. Fields, Gustavo Fields, isso. Ele é 2 gerações antes de mim, talvez. Ele é um pouquinho mais velho. Tem o Gustavo Lobo, que foi pro Circo de Solé, teve o Felipe Mendonça, teve Gustavo Losix, teve o Gariba, não sei, tiveram muita gente, muitos atletas assim que eram espelho pra gente. Então, quando eu entrei, a ginástica já era consolidada, mas talvez não tão divulgada. Ela começou a ganhar mais espaço na mídia, talvez com a nossa geração, porque a mídia começou a abrir mais e participar mais dos nossos eventos e talvez nessa geração a gente conseguiu uma estrutura um pouco melhor no clube e trouxemos campeonatos para Santos. Eu lembro que a gente montou o ginásio no Sesc, fez um campeonato brasileiro uma vez, montou no Rebouças, fez outro campeonato, então a mídia era mais presente, teve jogos regionais aqui em Santos, então acho que colocou mais a cara, né? A ginástica tinha o rosto das pessoas e isso começou a ficar mais divulgado. Mas ginastas bons tiveram muitos antes da minha geração. Até quando você ficou na ginástica? Em que momento, que idade você tinha quando você resolveu, é hora de parar? E o porquê? E você pensou já naquele momento, o que eu vou fazer? Eu acho que foi acontecendo naturalmente. Como eu disse, eu tinha algumas dificuldades enquanto atleta, né? Principalmente em ganho de força. Eu não era um ginasta muito forte e para ser atleta da ginástica artística você precisa ter muita força física mesmo, você precisa ter, além da força mental, que é muito importante, você precisa ter uma força física e eu não tinha muita facilidade para esse ganho de força. Eu era muito flexível e pouco forte. Então, mesmo trabalhando, eu tinha essa dificuldade.
E naturalmente eu fui encaixando outras atividades da minha vida, assim. Então eu comecei a fazer escola de circo, dança, enquanto eu fazia ginástica. E eu fui vendo que o meu corpo era mais preparado para um outro tipo de movimentação. Porque a ginástica ainda judiava muito. Eu sentia muitas dores, eu sentia muita... a sobrecarga do treino, porque eu não tinha o corpo preparado para isso. Então eu sentia muitas dores, muito cansaço. E aí, automaticamente, eu fui substituindo uma coisa pela outra. Então eu treinei até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade com 17, 18 anos, eu fui conhecendo outras modalidades e fui substituindo, na verdade, a ginástica por outras atividades, e foi quando eu conheci também a ginástica rítmica. Eu conheci um pouco antes, na verdade, mas foi quando eu me aproximei mais da ginástica rítmica. Antes de eu te fazer uma pergunta sobre a ginástica rítmica, só faltou eu te perguntar, você foi vencedor por equipe ou não? Como é que foi? Fala um pouco também você falou que você não era tão bom, mas você estava entre os melhores, é que tinha muita gente melhor. Então eu queria que você falasse o que você conquistou, além de, por exemplo, talvez ter sido um atleta da cidade, não sei se teve bolsa em faculdade por causa disso. Eu queria que você falasse aí, que não deixa de ser uma conquista também. A gente conseguiu muita coisa, principalmente os títulos por equipe. Eu participei de inúmeros jogos regionais e jogos abertos representando a cidade. Quando eu parei de treinar, eu continuei ainda competindo por São Vicente e trouxe alguns títulos por São Vicente, mesmo sem treinar. Então eu um pouquinho antes da competição, eu montava umas séries e competia. Na época era dividido por primeira divisão e segunda divisão, então eu competia na segunda divisão e conseguia trazer alguns títulos para a cidade de São Vicente. Eu fui campeão brasileiro, fui finalista de solo e salto, competi com Diego Hipólito, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Conheci muita gente, conheci muitos países, conheci muitos estados e fui para o Pan-Americano por equipes também. A gente teve várias conquistas, no meu caso todas elas por equipe, porque eu estava sempre inserido no grupo, e algumas finalistas em individual, mas resultados todos eles por equipe. Thiago, aí uma nova fase na sua vida que segue até hoje, né? Fala como a GR, a ginástica rítmica, entrou definitivamente na sua vida e como foi, porque hoje eu vejo que tem alguns homens envolvidos com a ginástica rítmica, mas imagino que no momento que você entrou deveriam ser menos. Como que foi essa questão? Porque às vezes a gente fala do preconceito com a mulher inserida no universo masculino. O homem recebe preconceito quando ele entra no universo feminino, onde elas são maioria, por exemplo? A ginástica rítmica eu vi pessoalmente pela primeira vez quando eu fui competir a ginástica artística. Eu fui pro Sojipa, que é um clube no sul, em Porto Alegre, e era uma competição internacional chamada Copspit, que tinha ginástica artística e ginástica rítmica. Eram ginásios diferentes, mas um do lado do outro. Então a competição acontecia concomitante. Então assim que eu acabava a minha competição, eu ia para o ginásio do lado e ficava assistindo a competição da ginástica rítmica. E ficava encantado, porque tinha muita gente boa, muita ginasta boa, e era uma dinâmica muito diferente. A música me chamava muita atenção e eu gostava muito. Eu devia ter 14 anos nessa época. Foi quando eu vi a ginástica rítmica pessoalmente pela primeira vez. E aí depois eu não vi mais. Eu soube que existia um trabalho aqui em Santos pela prefeitura, mas nunca me aprofundei e nunca fui atrás. Até que quando eu tinha 17 anos eu conheci a Érica, que foi atleta daqui de Santos, e me apresentou a ginástica. Foi a primeira pessoa que me introduziu à ginástica aqui. Então ela ela treinava aqui em Santos com a professora que dava aula na prefeitura e queria começar um trabalho novo. E a gente se conheceu e através dela ela me deu a oportunidade de começar a ginástica rítmica. E ela me ensinou muito, porque eu não sabia nada. Eu sabia trabalhar o corpo,
de uma forma global, porque eu tinha feito a ginástica a vida inteira, tinha algumas experiências com o circo e com a dança, mas poucas, e tinha acabado de entrar na faculdade de educação física. E ela me apresentou esse mundo que é muito rico da ginástica rítmica. E me mostrou o manejo com os aparelhos, a preparação específica, que é muito específico mesmo, é muito peculiar da modalidade, né? Porque assim, a ginástica rítmica tem uma base que é no balé clássico, tem algumas coisas da ginástica artística, mas quando mistura tudo isso com o manejo do aparelho, fica muito peculiar, é um esporte muito diferente. E eu acho que é por isso que é tão bonito. Quando a gente assiste, é uma mistura que prende muito a nossa atenção. E aí ela que me apresentou e me ensinou muito, e a gente começou um trabalho junto. A princípio eu fazia pouco, porque eu não tinha conhecimento. Eu fazia a parte de preparo físico dos treinos que ela montava, ajudava alguma coisa que eu me interessava, buscava ir atrás, montava um pouquinho de coreografia e ajudava com o que eu conseguia na época, porque eu tinha uma limitação de conhecimento, não conseguia ir além, apesar de querer muito, não conseguia ir além daquilo. E aí depois a gente foi buscando fazer curso, aprender, aperfeiçoar. E o mundo é muito louco, né? Porque a gente se afastou profissionalmente durante um tempo. Ficamos um bom período trabalhando separados em equipes diferentes. E agora que a gente está com uma estrutura melhor em Santos, que a gente conseguiu organizar, ela voltou para somar na nossa equipe e isso tem feito uma diferença tremenda com o nosso trabalho. Isso é muito, muito interessante. Então foi aí que eu conheci a ginástica rítmica e tive esse primeiro contato e fiquei. Fiquei porque eu gostei e porque era muito mais fácil começar um trabalho. A princípio eu precisava de um espaço e só, porque os aparelhos eram muito mais baratos. Então se eu quisesse começar um trabalho de ginástica artística, por exemplo, eu não ia ter condições de comprar uma argola, um cavalo com alças, porque além de muito caros, precisavam ser exportados e aqui no Brasil era muito complicado e eu não tinha onde deixar esse material, porque precisaria de um ginásio onde esse material ficasse o dia inteiro e não tínhamos essa condição. Então começamos por comecei por conta da facilidade e por ter gostado dessa experiência do corpo mesmo, de eu ter experimentado isso e ter gostado. E a pergunta sobre o preconceito teve sim. Eu acho que era um preconceito um pouco mais velado, um pouco mais enrustido. Era um preconceito disfarçado com risos e com desconfiança, talvez, mas eu acho que existia, assim. Só que eu nunca dei muita atenção para isso, não. Eu só queria trabalhar e fazer o que eu gostava. E eu me sentia muito identificado com isso. Então eu não me importava muito, não. E eu tinha uma segurança muito grande no que eu estava fazendo, porque eu investia muito em curso, eu me preparava muito para colocar uma ginasta para competir. Então quando eu chegava nas competições, eu me fechava no meu grupo com as minhas ginastas e não dava muita atenção para o que acontecia ao redor. Eu queria que o nosso trabalho fosse bem feito e que desse certo aqueles 1 minuto e meio no tapete e que todo mundo saísse feliz. Então o que acontecia ao redor não me importava muito, mas eu acho que teve sim, principalmente no começo. Eu fui o primeiro treinador homem a participar de uma competição. Eu lembro que foi um torneio nacional em Brasília, se eu não me engano foi 2003, e a gente levou uma equipe bem numerosa. A Érica competiu e várias outras ginastas também. E tem uma árbitra que era muito consolidada na época, e ela usava uma jaquetinha bonitinha e tal, ela era muito fofa. E ela vai me parabenizar pela coragem de estar levando uma equipe e tudo mais. Eu achei isso muito legal. Então, depois disso apareceram muitas pessoas que talvez já trabalhavam antes de mim, mas não tinham coragem de
Dar a cara. De dar a cara, de pôr a cara ali na pontinha do tapete. Mas eu também nunca pensei em ser o pioneiro, eu só quis participar, porque eu estava lá fazendo e eu via isso tão natural que eu não sabia que era tão difícil acontecer. Só depois que eu percebi que tinham essas amarras, talvez sociais ou culturais, e que as pessoas tinham um pouco de resistência mesmo. Mas foi bom que isso aconteceu, porque hoje em dia existem excelentes técnicos, eu conheço vários técnicos que são muito bons e fazem o trabalho tão bem feito quanto as mulheres. E eu acho que o trabalho em si, nesse caso, tem muito pouco a ver com gênero, né? Tem mais a ver com o empenho e com o amor que você põe ali, a dedicação que você põe ali, o quanto você está disposto a estudar, o quanto você está disposto a aprender e o quanto você se entrega para ele. Qualquer trabalho eu acho que é assim. Um ou outro tem a característica do gênero, que eu acho que pode ser que influencie, mas nesse caso eu acho que a entrega faz muito mais diferença do que o gênero em si. Agora eu queria saber quanto tempo demorou, né, para você ser mais um entre as umas, né? E de repente ter se tornado, por exemplo, o técnico da seleção santista, o técnico responsável pela cidade de Santos, que sempre, em qualquer competição, jogos abertos e regionais, é daquela cidade que vai para brigar pelas coisas grandes. Então, quanto tempo demorou essa trajetória aí do Thiago mais um para ser o Thiago que teve a oportunidade de ter essa responsabilidade, né? Ninguém chega à toa. Não tem como você ser o técnico de uma cidade sem ser por mérito. Demorou bastante. Demorou mais do que eu tinha planejado para minha carreira, na verdade. Eu queria que fosse um pouco mais rápido. Mas eu sempre tive essa ambição e eu sempre tive essa vontade, né? Mas eu comecei nas cidades vizinhas, então eu comecei a trabalhar em 97, né? E a gente levou equipes por São Vicente, por Cubatão, por Peruíbe, e até que Santos me notou. Em 2009 foi quando eu comecei o trabalho junto com a Fundação Pro Esportes. Até então a gente representava o clube de Santos nas competições interclubes e a prefeitura de outras cidades nos jogos regionais e jogos abertos. Então, de 97 a 2009, eu fui trabalhando, acreditando, querendo, fazendo, construindo, colocando um tijolinho a cada dia e acreditando. Eu tinha essa aspiração porque Santos é a minha cidade, né, onde eu nasci, onde eu conheci a ginástica, onde eu vivi minha carreira como atleta e onde eu gostaria de fazer o trabalho acontecer, porque eu tenho um carinho especial pela cidade mesmo, pelo que acontece aqui, pelo DNA esportivo da cidade. Então aqui a gente vê muito esporte acontecendo, a gente vê muito apoio para o esporte, a gente vê os esportes acontecendo na praia, então é uma cidade muito esportiva e eu queria muito poder participar dessa estrutura, né? Então, enquanto eu estava nas outras cidades, eu estava feliz, porque era uma experiência boa e era uma oportunidade que haviam me dado sem conhecer meu trabalho. Sou muito grato. E esse período foi muito importante para que eu conseguisse ser notado, né, por Santos, porque a gente conseguiu muitos títulos e muitos bons resultados pelas outras cidades. E foi muito importante para elevar o nome da ginástica na região da Baixada Santista. Porque depois de onde eu comecei, a ginástica borbulhou. Então, em Peruíbe hoje nós temos projeto, em Praia Grande hoje tem ginástica rítmica, não fui eu que comecei, mas a partir desse fomento, né, a cidade se tornou competitiva. Então é o interesse óbvio da professora, mas se fosse numa região talvez que não tivesse muita competitividade, talvez a modalidade morresse.
e como aqui existe isso, faz que ela se mantenha viva. São Vicente, nós retomamos um projeto. Aliás, São Vicente é uma cidade que eu amo trabalhar, porque as crianças lá têm uma cultura esportiva diferente, elas brincam muito na rua e elas não têm... elas têm muita facilidade, é bem diferente de trabalhar com as crianças de lá. Fora que a gratidão que elas têm pelo tempo que a gente emprega trabalhando com elas é muito... a troca é muito gostosa, né? Cubatão tem um trabalho muito bom. Então, assim, eu acho que a gente fez com que a ginástica na Baixada Santista ganhasse força, a ginástica rítmica, né? E agora é um esporte que não morre mais, é um esporte que vai seguir, mesmo que a gente pare, mesmo que, vamos supor, aconteça qualquer coisa com Santos, com a fundação, e Santos não possa mais fomentar o esporte, o que eu acho que não vai acontecer, mas as cidades vão andar por conta própria. Isso é muito interessante. Você também tem um papel, exerceu e exerce até, de arbitragem. E você tornou-se árbitro internacional. Fala até que ponto essa experiência te ajudou, né? Como foi isso, o quanto você evoluiu como profissional e o quanto você pôde dessa forma contribuir para o próprio crescimento da modalidade na região, porque Santos, como você acabou de falar, partiu tudo e acabou fomentando pelas outras, até a competitividade que você explicou. Essa história é uma outra história, né? Porque eu sou árbitro internacional de ginástica estética de grupo, que é uma modalidade também que Santos tem muita influência na história da ginástica estética de grupo. Então, é uma ginástica, é uma ramificação da ginástica rítmica, que é muito parecida e bem próxima, mas que tem uma federação independente da Federação Internacional de Ginástica. E é um esporte que é só praticado em grupo, porque ele tem objetivos diferentes. Então, a primeira vez que eu vi a ginástica estética foi apresentado pela búlgara Yordanka, que já é praticamente brasileira, porque ela vive aqui no Brasil há muitos anos e tem feito um trabalho muito interessante de divulgação das modalidades, inclusive da ginástica estética de grupo. E ela trouxe para o Brasil, montou a confederação e fez esse trabalho de iniciar a modalidade aqui. Então começou em Cotia, que é onde ela trabalhava na época, e logo em seguida Santos entrou. Porque eu olhei, me interessei, fui buscar e fiz curso com elas. Assim que eu pude, eu comecei um trabalho aqui. E a gente já começou a participar das competições que a confederação organizava. Eu fiz curso de arbitragem nacional, passei. As meninas começaram a evoluir porque eu tinha mais conhecimento, consequentemente eu trazia para dentro do ginásio e o trabalho ia melhorando. Então, eu acho que foi meio que uma coisa foi puxando a outra. Então, quanto mais eu estudava, mais eu trazia o conhecimento para dentro do ginásio e mais a nossa equipe evoluía. E quando eu fui perceber, as meninas estavam participando de um campeonato mundial. Eu não tinha me dado conta que a gente tinha avançado tão rapidamente. E a gente estava movimentando as coisas para conseguir comprar as passagens para ir para essa competição, porque como é um esporte novo, a confederação não tinha condições de bancar, né, as passagens. A gente teve que fazer rifa, enfim, fazer várias ações para conseguir o dinheiro. Então, quando eu percebi, eu estava nesse lugar, indo para um campeonato mundial com uma equipe pela primeira vez. E aí eu entendi a importância. E aí eu não quis mais parar de estudar, porque eu achei que esse lugar era um lugar especial e que eu precisava dar atenção para isso. Porque foi quando a gente foi para esse Mundial, as meninas foram finalistas do Mundial, teve uma repercussão muito boa, muitas portas se abriram quando a gente voltou. Porque é um título internacional, ser finalista de um campeonato mundial, estar entre os 8 melhores conjuntos, isso é muito importante, né? E
é a valorização de um trabalho feito aqui em Santos, com meninas que são de Santos, né, ou que são da região, porque algumas eram de São Vicente. E é um trabalho que foi todo feito e elaborado e construído e moldado aqui. Então ele tem muita importância. E aí eu não quis mais sair desse lugar. Eu gostei de estar ali. E aí eu resolvi fazer o curso internacional. Aí eu fiz o curso internacional sem a pretensão de ser árbitro. Eu queria aprender mais, porque são estímulos diferentes, com pessoas diferentes, muito inteligentes, numa língua diferente, o curso é todo ministrado em inglês, então eu queria me desafiar dessa maneira, e eu não sabia, quando eu comecei o curso demora uma semana. Quando eu comecei o curso eu não sabia nem se eu ia fazer a prova ou não, que a prova é só no último dia. Mas eu estava lá disposto a aprender, a absorver, e trazer depois para dentro do ginásio tudo o que eu estava aprendendo lá. Só que no último dia eu falei, eu vou fazer a prova. Eu entendi tudo o que está acontecendo, eu consigo me virar, eu consigo escrever, eu consigo falar, porque a prova é teórica e oral também. E prática, são 3 provas, na verdade. E eu fiz a prova, passei e comecei a arbitrar internacionalmente. E eu acho que isso também foi importante para que a gente elevasse o nível do trabalho, porque toda competição que eu vou, mesmo que seja para arbitrar, eu não volto igual. Eu volto com uma mudança no aquecimento, eu volto com uma novidade, eu volto com uma mudança na regra, então isso me deixa mais próximo do que está acontecendo na Europa, por exemplo, que é a casa da ginástica, né? O berço da ginástica, né? Então isso me faz melhorar o trabalho que a gente tem aqui. Então quando eu chego aqui, eu sento com as professoras, passo todas as novidades para elas e a gente faz o nosso trabalho um pouquinho melhor por conta disso. Como foi a sensação, né, de talvez até porque a modalidade é mais nova, então a tradição, ainda que alguns países levem vantagem, né, porque, como você disse, tem a similaridade entre a rítmica e a estética em alguns momentos, mas todo mundo não tem aquele lastro de vantagem tanto para os europeus em relação ao resto do mundo. Como foi para você aí poder ter aí o desempenho que vocês conseguiram no Campeonato Pan-Americano, voltar com um título, trazer para a cidade algo tão importante e com consistência, né? Com apresentações maravilhosas, com resultados fantásticos? Eu não sei te explicar, porque eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, na verdade. Eu fico feliz, obviamente, porque é um resultado importante, mas eu acho que a dimensão disso é muito maior do que eu posso imaginar. Eu só não parei para pensar nisso, assim. Mas eu imagino que eu fico feliz porque é o resultado do nosso trabalho. Eu vejo que as meninas ficam felizes porque isso pontua de alguma maneira o empenho, o envolvimento e a dedicação que elas colocam todo dia no treinamento, né? Isso é resultado do que elas colocam ali, né? No dia a dia, elas deixam muito delas. E isso é resultado desse envolvimento. Então acho que eu vejo que elas ficam felizes. Eu acho que isso é importante para o crescimento da modalidade, para os investidores, para um futuro patrocínio, para a prefeitura em si acreditar no que a gente está fazendo dentro do ginásio. Eu vejo milhões de coisas importantes, mas eu acho que o mais importante disso, eu acho que foi o que a gente conseguiu construir no caminho até chegar lá. Porque a gente teve que intensificar os treinamentos, a gente passava praticamente o dia inteiro no ginásio, as meninas repetiam as séries 100 vezes por dia, as séries eram em grupos, às vezes eu tinha que passar individualmente para poder ver cada detalhe, elas ficavam muito cansadas. Elas tiveram que mudar a alimentação delas, porque elas precisavam
tá com uma alimentação mais adequada para esse tipo de competição, porque senão elas não aguentariam o tranco da competição, que é uma competição longa, os treinamentos são pesados. Então, assim, todo esse caminho que a gente percorreu, para mim, foi muito mais valioso do que o título em si. Apesar de que o título é maravilhoso. Só que o que me fica é o que a gente passou junto dentro do ginásio, o que a gente construiu junto, e ver a evolução do grupo que era quando a gente conversou a primeira vez. Estamos classificados, vamos? E todas falaram que sim. E o grupo que voltou do Pan-Americano com a medalha. Então, assim, que é um grupo mais coeso, mais unido, mais feliz, mais parceiro. Então, acho que essa mudança faz muito mais diferença na minha vida como treinador, na vida delas como atleta, e é o que a gente vai levar, talvez, quando a gente parar um dia com o esporte, é isso que vai ficar. Apesar de entender a importância do título e saber que isso na verdade, é isso que vale no final das contas. Mas eu só consigo me lembrar do processo. O processo para mim foi muito difícil, duro, de muito trabalho, mas muito gratificante. Olha, como tem assunto, né? Como tem assunto. Obviamente que esse papo vai ter que continuar. Temos ainda, Thiago, para os próximos episódios, né? Para os nossos próximos eu quero falar mais. Temos que falar ainda sobre a Liga Metropolitana de Ginástica, projetos sociais, o Thiago, que se tornou um realizador de eventos e a importância que isso tem, mobilizando gente de todos os lugares, de outros estados, e também a novidade, né? O próximo desafio, estar à frente da Confederação Brasileira de Ginástica Estética de Grupo. Então são muitos assuntos, muitos desafios. Esse é um grande desafio. Então já temos aí próximas pautas. Hoje foi a apresentação, né? Para o pessoal saber quem é, como eu falei, para uns Thiago Carvalho, para outros Thiago Hermenegildo, para outros Thiago da Liga, mas mais popularmente o Thiago da Ginástica. Thiago, que a gente possa ter mais papos como esse, que a gente possa estar aí deixando todo mundo mais a par de tudo que está acontecendo, porque o que não falta é conteúdo. Obrigado por conduzir de maneira tão leve esse podcast, e quero falar mais, vamos pro próximo. E eu também quero convidar muita gente para conversar aqui. Então eu quero falar o seguinte, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com os amigos, não deixe de divulgar, para que o canal cresça e que a gente faça com que, assim como a ginástica já é tão grande, né, nos ginásios, ela possa também aqui no meio virtual, né, também estar presente, também estar cada vez mais forte e ter aí essa interatividade, essa troca, e pode ter certeza, é o primeiro de uma série com muita novidade que vem por aí. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço.